Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tailane Santos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Esse material que vocês estão assistindo foi produzido por estudantes de licenciatura em matemática da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, que participam do projeto Residência Pedagógica e atuam como residentes na Escola Municipal Margarida Pereira em Itabuna, Bahia. E os residentes que ajudaram na construção desse trabalho foram Esté Cruz, Tailane Santos e João Felipe. Para começarmos, como calculamos a área dessa figura? Calma, vamos por partes. Observando a figura do quadrado, identificamos que ela é formada por um quadrado azul, de lado A, dois retângulos rosas com base A e altura B, e um quadrado amarelo com lado B, e todos eles juntos formam um quadrado maior. E como descobrir a área desse quadrado maior? Para isso, precisamos calcular a área de cada figura colorida que o forma. Assim, vamos primeiro pegar o quadrado azul. A área do quadrado azul vai ser calculada por L ao quadrado, que é o lado, no caso A ao quadrado, ou A vezes A. Nesse caso, a medida do nosso será A vezes A e a área será igual a A ao quadrado. Agora, vamos calcular a área do retângulo rosa. O retângulo ele é dado por cálculo de área por base vezes altura. A nossa base será A e a nossa altura será B. Logo, a área do retângulo rosa será A vezes B. E no outro retângulo rosa, vamos calcular a área, base vezes altura. No caso, a nossa base é A e a nossa altura é B. Então, a base vezes a altura e o cálculo da área vai ser A vezes B. Os dois eles terão o mesmo resultado, pois as suas medidas são iguais, por isso que será A vezes B. E no quadrado amarelo, a área é calculada por L ao quadrado, ou seja, pelo lado ao quadrado. E a medida do nosso lado é B. Então, a área do quadrado amarelo será B ao quadrado. Para sabermos a área do quadrado maior, basta somarmos as áreas coloridas, pois a área do quadrado maior é igual à soma das áreas das figuras que o compõem. E no caso vai ficar assim: A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado, que é o quadrado azul, mais 2 vezes AB, que são os dois retângulos rosa, por isso que eles têm a mesma medida, então por isso que vai ser 2 vezes AB, mais B ao quadrado, que é a área do quadrado amarelo. Sim, mas da onde saiu esse A mais B ao quadrado? Então, estamos calculando a área do quadrado maior. Esse A é o lado do quadrado azul e o B é o lado do retângulo rosa. Então, A mais B é o cálculo da área que a gente quer. Lembra que o cálculo da área é A mais B ao quadrado? Então, o cálculo da área é o lado ao quadrado e o lado é A mais B. Então, por isso vai ser A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Vamos calcular a área do quadrado de lado x mais 4, formado pelas figuras coloridas. O lado do quadrado azul é x e o lado do retângulo é 4. Então, deem uma pausa no vídeo e tentem fazer vocês mesmos. Daqui a pouco continuamos. Continuando, a área do quadrado azul é x ao quadrado, lembra? Lado ao quadrado, o lado é x, então x ao quadrado. A área do retângulo rosa é x vezes 4, porque é base vezes altura. A base é x e a altura é 4. A área do retângulo rosa é a mesma coisa. A base é x e a altura é 4, por isso 4 vezes x. Pode ser x vezes 4 ou 4 vezes x, porque a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. A área do quadrado amarelo é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, a área total de x mais 4 ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais x vezes 4 mais 4 vezes x mais 4 ao quadrado. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 4 mais 16. X ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 2, 8. Então, x ao quadrado mais 8x mais 16. Essa é a área total do quadrado de lado x mais 4 ao quadrado. X ao quadrado mais 8x mais 16. O que são produtos notáveis? Bateu uma dúvida, né?
Não se preocupe, estamos aqui para te ajudar. Então vamos lá. Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. E o que são polinômios? Polinômios são expressões algébricas formadas por números, chamados coeficientes, e letras, chamadas partes literais. O quadrado da soma é representado da seguinte forma: a mais b ao quadrado. Já vimos isso um pouquinho antes, não foi? Então, a solução desse produto notável será da seguinte forma: a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Importante, a regra do produto notável da soma será a seguinte: a mais b ao quadrado vai ser igual a o quadrado do primeiro, que é a, no caso a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Então, a regra é a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, que já vimos antes. Agora, vamos calcular utilizando a regra. Calcule x mais 3 ao quadrado. Deem uma pausa e tentem fazer vocês sozinhos. Usando a regra, vai ficar assim: quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado. Dessa forma, o resultado vai se dar da seguinte maneira: x mais 3 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ser x ao quadrado mais 6x mais 3 vezes 3, 9, mais 9. Então, esse será o resultado de x mais 3 ao quadrado. Vai ser x ao quadrado mais 6x mais 9. Quadrado da diferença. Observe o quadrado formado por figuras coloridas. Qual será o cálculo da área se retirarmos os retângulos? E para calcularmos a área, será da seguinte forma. Analisando aqui, temos A e B. Para fazer o cálculo, temos que retirar. Se retiramos, vamos subtrair. Então, será A menos B. Veja na segunda imagem que nós retiramos os retângulos. Então, por isso que vai ficar A menos B. Então, vamos fazer o cálculo. A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB, que são valores dos dois retângulos, mais B ao quadrado, que é o valor do quadrado amarelo. O quadrado da diferença é representado da seguinte forma: a menos b ao quadrado, como vimos anteriormente. Então, a solução desse produto notável será a seguinte: a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Importante, e a regra do quadrado da diferença é a seguinte: o quadrado do primeiro, que é a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos calcular utilizando a regra do produto notável da diferença. X menos 3 ao quadrado. Deem uma pausa e tentem fazer sozinhos. O resultado é quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais 3 ao quadrado. E vai ficar da seguinte forma: x ao quadrado menos 6x, porque 3 vezes 2 é 6, mais 9. Bons estudos! Até a próxima, galera!